Vereadora Estela Balardim. Bom, hoje eu quero retomar um assunto que nós já trouxemos na sessão relacionado à questão da Secretaria de Habitação. Quero iniciar a minha fala fazendo um voto de pesar, lamentando a morte do Gabriel, que faleceu devido a um incêndio que ocorreu no bairro Beltrão de Queiroz neste sábado. Aqui é uma das janelas da moradora ao lado, que teve o seu telhado e uma parte da sua parede inteira queimada. A sua janela estourou. Ela, idosa, de quase 80 anos, não deixou o fogo invadir, porque com baldes de água travou o fogo nessa janela, mas a gente vê que a casa ao lado, que foi a casa onde morava o Gabriel, onde a gente teve essa morte, onde a gente teve essa perda no nosso município, foi totalmente queimada. A dona Maria mora do outro lado, e a casa dela também. Teve todo o seu telhado queimado devido ao fogo. Nós tivemos, no sábado, a presença da prefeitura, porém, a Secretaria de Habitação em nenhum momento foi lá. Em nenhum momento essas famílias foram visitadas pela Secretaria de Habitação do nosso município. Essas famílias não estão com lonas cobrindo o seu telhado, porque elas não conseguem as telhas para refazer, algo que poderia ter sido muito mais grave. Essa senhora está apavorada. Eles estão se sentindo abandonados. E, de fato, estão. Eu acho que quando a gente tem um evento assim, quando ocorre um acidente tão grave, principalmente quando envolve uma perca de vida, que é algo tão cruel, a gente não pode olhar para o bairro, a gente não pode olhar para a situação que causou. A gente tem que olhar para a necessidade real que a pessoa está passando. E qual que é a necessidade dessas famílias que estão lá, com as suas casas queimadas e abandonadas pelo poder público? Que não tiveram sequer uma visita de um técnico da habitação. Não pode ir o secretário para um evento, para algo que ocorreu, que para mim é grave. Para mim precisaria a presença do secretário. Mas o secretário não pode ir, então que a gente tenha a presença pelo menos de algum técnico, de algum servidor, que visite, que veja quais que são as necessidades, que faça o levantamento dos materiais, que consiga dar um apoio para essas famílias. Então eu quero deixar aqui registrado que eu acho isso algo muito grave. E para juntar essa fala, eu não vou adentrar no que é o caso, porque eu quero primeiro reunir com a Secretaria de Habitação, para depois trazer aqui para essa tribuna, que é a questão da construção das casas dos Campos da Serra, que vão ser construídas através de verba do governo estadual. Então, serão mais de 200 casas construídas com verba do governo estadual, que deveriam ser entregues em dezembro deste ano e estão paradas. A obra está parada. E as famílias não recebem a explicação do porquê que isso está acontecendo. Então, nós mandamos uma mensagem, peço que mostre a outra foto, para que a gente bote aqui na tribuna, que demonstrava, aqui tem as duas placas, que demonstra sobre o que era, construção de 227 unidades habitacionais no loteamento Campos da Serra. A foto da placa ao lado demonstra que é referente a um recurso do governo estadual. Obra em parceria com o governo do estado. E sabe o que não nós, mas a Secretaria de Habitação mandou para as famílias, dizendo que as famílias estavam confundindo a reunião que a gente solicitou, mandando essas fotos, que deixam bem claro que é sobre uma obra de verba do Estado, dizendo que a gente estava lá para falar, que a gente marcou a reunião para falar sobre o PAC Reconstrução, sobre a verba do governo federal para as casas atingidas na enchente. Então,
para mim sobra duas questões. É ingenuidade ou mau caratismo. Ou uma pessoa que é responsável pela comunicação da habitação tem muita dificuldade de compreensão de texto, que mesmo vendo a imagem não conseguiu entender o porquê que era a reunião, mesmo falando no telefone não conseguiu entender, ou é o mau caratismo de, mesmo sabendo o motivo da reunião, mesmo sabendo o que queríamos tratar, sabendo da importância e sabendo da gravidade do assunto que nós queríamos tratar, foi lá e mandou para as famílias na intenção de desmobilizar, dizendo que a reunião era para outra coisa. Então, olha, sinceramente, me deixa muito preocupada esse andamento da Secretaria de Habitação, que não olha para as pessoas atingidas quando a gente tem um incêndio que atinge 3 casas, deixa uma pessoa sem vida e apavora famílias dentro de uma comunidade. A gente não tem o apoio, a gente não tem o auxílio, a gente não tem a presença, e me deixa ainda mais incomodada quando a gente vê que mensagens como essa que a gente mostrou foram enviadas, tentando, parece que, desmobilizar de fato uma reunião que é importante para a comunidade. Então é isso que eu queria trazer hoje nessa tribuna. Acho que a gente precisa, e aqui a gente não tem a presença praticamente de ninguém da base do governo, mas eu deixo aqui o pedido para a base do governo, que a gente consiga tratar com a Secretaria de Habitação uma mudança, porque a gente não pode regredir. Nas terças-feiras, é o período responsável para que os secretários atendam os presidentes de bairro, a comunidade, as pessoas em geral. E me dou a liberdade, vereador Jack, que o senhor, enquanto liderança comunitária, esteve lá em uma terça-feira, onde o secretário, que deveria estar atendendo, não estava. Não atendeu o senhor, enquanto liderança comunitária, e nem nenhuma das outras lideranças comunitárias que foram ali, no dia destinado para o atendimento ao público, e não foram atendidas pelo secretário. Seu à parte, vereador Edson. Vereadora Estela Balardim, eu fiquei ouvindo atentamente o seu relato, e óbvio, né, pelo amor de Deus, o que aconteceu aí, eu vou tentar falar com o Silvio vereadora, Daniel, por gentileza, que é o secretário da Habitação, essa narrativa que Vossa Excelência fez, para verificar o que aconteceu. O Silvio era inclusive nosso amigo aqui, né? Vou dar uma olhadinha e vou conversar com ele justamente para que se tenha essa atenção e ver o que aconteceu, porque óbvio, como a senhora disse, né? Aconteceu um incêndio, 3 casas, se não tem nenhum boletim lá, eu estou surpreso com essa afirmação sua, mas quero lhe dizer que aquilo que depender de mim, enquanto base de governo, vou pedir para que tenha uma atenção especial, não só porque esse é um bairro onde eu tenho, inclusive, parentes lá, mas pela solidariedade às pessoas ali, da forma que a senhora relatou. Mas vou verificar isso para a senhora, tá? Obrigado. Muito obrigada, vereador Edson. De fato, agora é isso. O que a gente precisa, principalmente, é que aquelas famílias consigam o seu auxílio, consigam um acalento por parte da prefeitura, porque a gente sabe que é isso, vizinho a gente acaba se ligando, tendo uma ligação pessoal muito grande. Quando um vizinho da gente parte, principalmente numa tragédia como essa, é um momento difícil, é um momento onde a gente precisa, para além dos bens materiais, um olhar social. Seu à parte, vereador Juliano, depois vereador Jack, depois vereador Caleb. Vereadora Estela, importante a sua observação, mas tem que ser feita uma análise crítica. Por quê? Porque, inclusive, eu falei com o prefeito, ele esteve lá presente, então tem algum desencontro de informação aí que tem... Secretaria de Habitação não esteve. Sim, que nós temos que averiguar, porque tem o Dalmir ali, esse é o básico, né? A secretaria geralmente está presente, então nós temos que alinhar aí, vamos buscar essas informações o mais breve para dar o resultado, se é que já não foi feito algum encaminhamento, né? Porque de fato chama atenção, mas pode contar com o nosso apoio aí, que estaremos presentes aí com o vereador Edson da Rosa, o Jack aí, e de preferência antes do meio-dia já vamos dar um retorno. Perfeito. Vereador Jack, seu à parte. Obrigado, vereadora Estela. Se é 13 é bom.
Assim, ó, eu primeiro me solidarizar às famílias, né? A família que sofreu isso, né? E acredito que algo de errado não está certo. A gente precisa conversar. Eu mesmo vou conversar com o Silvio para ver o que aconteceu, porque a primeira coisa que a gente fazia na habitação quando tinha um incêndio era estar lá para poder ajudar as famílias, porque é um momento muito difícil. Parece que não, mas é muito difícil para as famílias que perdem tudo, perdem, enfim, acabam perdendo roupa, móveis, tudo, e inclusive perdendo a vida. Então, a gente é muito solidário a isso e vamos ver o que está acontecendo. Conte com a gente aí, tá bom? Obrigado. Só para concluir, senhor presidente, é isso. Graças a Deus, a gente olha e vê como se Deus tivesse posto a mão mesmo, não pegou fogo completo nas casas ao lado, foi principalmente os telhados atingidos. Então, só a casa do Gabriel que foi inteiramente atingida, mas Deus fez a sua ação fortemente naquele acidente, mas é isso, a gente precisa do apoio da Secretaria de Habitação, a gente precisa do apoio da Prefeitura. Muito obrigada. Obrigado. Declaração de líder da bancada do PCdoB.